Fala galera! Fala galera, tudo bem? Aqui é o Gabriel Borges, essa é a Isabela Borges. Nós somos casados e produtores de conteúdo também. E nos últimos 5 anos nós temos ido para a Ásia todos os anos compartilhar o amor que nós acreditamos. E hoje nós queremos contar para vocês uma história muito, mas muito especial pra gente. Sim, nós queremos contar parte de uma viagem que a gente fez, que foi a viagem mais incrível das nossas vidas, onde a gente viu o mover de Deus sobrenatural, sinais miraculosos, curas, e nós também fomos desafiados corpo, alma e espírito. Meu amor, hoje ela vai com um time, eu vou com outro. Bora! Já subimos todo esse caminho. E serão 4 episódios onde nós iremos contar parte dessa aventura de 17 dias em um dos lugares mais extremos da face da Terra, lá nos Himalaias. Foi um trekking, uma caminhada exaustiva, com mochila, poucas roupas, um time incrível e muita história para contar. Então vem com a gente, vamos embarcar nessa aventura juntos. Essa viagem aconteceu em maio de 2018. Eu e o Gabriel, 6 meses de casado e mais 9 jovens 6 meses lá de do casado. outro lado do mundo. E nós preparamos esse time e equipamos, e a gente estava preparado para viver coisas doidas, mas a gente não imaginava que tudo isso ia acontecer. E a gente foi se preparando para passar 2 meses nesse país. E foi um tempo muito assim, de muito encorajamento. A gente viu Deus preparando todas as coisas, né? E preparando o time, preparando em unidade. E fez toda a diferença o tempo que a gente passou no Brasil, se equipando, se preparando emocionalmente, como família, para ir para aquele lugar. E era muito legal porque, como família, a gente sabia que a gente ia enfrentar um transcultural muito forte, né? Era algo novo pra gente como família, né? Eu acho Sim. que a gente nunca tinha passado por isso. Nós dois... Acho não, tenho certeza. Nós dois já tínhamos ido pra Ásia 2 vezes antes dessa vez, mas a gente nunca tinha liderado um time de jovens, né? Tinha pessoas de 18 anos no nosso time, pessoas de 30 anos, e nós estávamos à frente deles, liderando eles para ir para um lugar onde a gente nunca tinha ido, Eu acho que algo. isso é algo legal também de a gente falar, porque era um país que a gente nunca tinha pisado. Eu lembro que a gente estava nesse processo de levantar recursos, mandar mensagem para familiares, apresentar o projeto, compartilhar no Instagram, e a gente compartilhou com uma amiga nossa. Essa amiga já tinha ajudado a gente em algumas viagens, só que ela nunca tinha conhecido a gente. De repente, ela me manda uma mensagem e fala: Gabriel, me manda todas as informações que você tiver sobre essa viagem e eu vou ver o que eu posso fazer por você. E eu fui num lugar para pegar um hotspot, para pegar um sinal. Quando eu cheguei no lugar, primeira mensagem que eu recebo, um monte de passagem comprada. Como assim, mano? Passagem comprada. Cara, passagem comprada no nome de todas as pessoas da nossa equipe. E logo depois essa amiga nossa mandou mensagem, falou que sentiu de Deus de comprar todas as passagens. Eu não lembro de cabeça o valor dessas passagens, mas foi um valor bem alto. E essa pessoa, ela nos ajudou com as passagens e logo depois também com o seguro viagem para essa viagem, Sim. que foi algo que a gente precisou. Vocês vão saber, é o que a gente precisou. E resumindo, quase 2 meses depois desse dia, a gente estava pisando nesse lugar, uma conquista pra gente e com certeza a maior aventura da nossa vida. Sim, eu lembro quando a gente chegou nesse país, era tudo muito novo e tudo muito diferente. Você sair do Brasil, você sai de um contexto, você entra no avião e de repente você tá num lugar completamente diferente. Aqui nós cuidávamos dos recursos, da saúde física, mental, emocional, espiritual, de tudo. De mais 9 pessoas. Então a gente chegando nesse país com tudo diferente, era tudo um desafio para nós. Porque a gente tinha que distribuir o dinheiro da finança, ao mesmo tempo era uma comida muito diferente, então a gente tinha que incentivar o nosso time. Galera, vamos transculturar, vamos comer. Gente, vamos pregar o evangelho. Tinha pessoas que nunca tinham saído do Brasil. Na verdade, a grande maioria nunca tinha saído do Brasil. Então, cara, é algo muito novo. Você sair do Brasil e ir para os Estados Unidos não é a mesma coisa que você sair do Brasil e ir para os Himalaias. E essa responsa tava na gente. E a gente foi para esse lugar preparado
né, para a capital desse país, a princípio se preparando para ir para os lugares isolados, para ir para vilarejos que ainda não tinham sido alcançados ou tinham sido recentemente alcançados pelo Evangelho. Então, os nossos primeiros 2, 3 semanas na capital do país foi pra gente se preparar, né? Sim, a gente chegou lá, tentou... Eu acho que é bacana a gente falar sobre a altitude também, que é algo que pega muito, né? Porque a gente saiu do Brasil, sei lá, 300 metros acima do nível do mar, e a gente chegou na capital, que era o lugar mais baixo, que era 1.200 metros acima do nível do mar, e depois a gente iria para um lugar mais alto ainda, que a gente chegou até 3.400 metros acima do nível do mar. E isso, gente, parece que, ok, mas a respiração muda, o jeito de caminhar muda, então a gente estava se preparando se acostumando. E conhecendo, comprando equipamento. Equipamento para esse momento, para ir para as montanhas, para ir para os vilarejos. A gente foi para essa viagem com o coração de chegar nesse lugar isolado. E teve um dia que a gente foi conversar com um amigo nosso lá. E esse cara, ele era um americano. Tipo, cara, aquele americano, cara gigante, preparado do CrossFit. Eles têm uma base de CrossFit preparado pra subir as montanhas. Só pra subir as montanhas. Eu lembro que esse cara tava lá gigante, assim, aí ele super empolgado, tipo, cara, com a visão, o coração, assim, na parada. Ele limpou a mesa, pegou um mapa gigante, abriu um mapa em cima da mesa e falou, cara, é aqui, o Brasil. Cara, o Brasil precisa ir nesse lugar aqui. A gente já fez essa caminhada, a gente já caminhou durante esse local aqui durante alguns meses. Nós já visitamos alguns lugares, entregamos Bíblia. Agora a gente precisa fazer essa viagem para poder fazer o discipulado com essas pessoas, pregar o Evangelho e é super tranquilo. E para chegar aqui vocês vão demorar 7 dias e para chegar aqui mais uns 15 dias. E cara, sem comida, sem água e tipo... Não, e a gente falou, é isso, vambora, é esse lugar que a gente vamos pra cima. Eu falei, talvez meu time não consegue tanto, mas 4 dias caminhando a gente pode. Não, a gente divide, a gente vai, tipo, cara, a fé do cara, a empolgação do cara pulou pra gente. E a gente falou, bora pra cima. Vamos pra cima, só que a gente não tinha ideia do que a gente tava falando. De tipo, cara, de verdade, desculpa. Mano, os caras, só pra você ter ideia, as mulheres de lá eram mais fortes do que os meninos da nossa equipe. Porque, cara, todo mundo treinava muito CrossFit pra subir as montanhas. Os gringos, mas as pessoas do país... Os local, tava nem aí. Todo mundo. Nossa. O povo fazia o trekking de chinelo. Uma semana antes, nós recebemos uma lista de todos os equipamentos que a gente precisava e tudo que a gente precisava levar. E eu lembro que a gente sentou numa grama e um moço que ia nos ensinar a fazer trekking. Que era um americano também, que morava lá há alguns anos. Sim, ele falou, eu vou mostrar pra vocês como que vocês montam uma mochila. E foi muito legal. Mas naquele momento ele falou, 3 blusas, 3 meias, 2 calças. Essa calça é pra frio, essa calça é pra trek. Uma roupa local, uma blusa de frio, um casaco, uma capa de chuva e um suéter. Eu não lembro o nome. Uma blusa mais quentinha. Uma garrafa d'água. Duas garrafas d'água. 2 garrafas d'água, um sleeping bag. Que é um saco de dormir. E pronto. E pronto, só isso. Nós estávamos lá nos Himalaias. Por que nos Himalaias? Lá, há 5 anos atrás, aconteceu um terremoto e depois daquilo, Deus começou a trazer um avivamento naquele país. E é um país muito pequeno, mas tem mais de 270 povos não alcançados e isolados. Então nós fomos para lá para levar o Evangelho, para levar cura, para trazer restauração para igrejas no meio das montanhas e também na capital. Sim, uma coisa interessante da gente falar é que os Himalaias não é um país. Nós falamos Himalaias porque Himalaias é um conjunto de alguns países. É uma cordilheira. É uma cordilheira e a gente não vai falar o nome do país por motivos de segurança. Sim. E aí a gente chegou na rodoviária, e aí a rodoviária nos surpreendeu, e a gente entrou no ônibus, e todo mundo muito animado, muito feliz. No começo do ônibus tinha alguns paquistaneses, no meio os hindus. No final tava lá os brasileiros com os nossos salgadinhos, fazendo aquela animação. Uhul!
viagem super animados, uma música super alta indiana e todo mundo dançando a música. Nossa, esse lugar é um lugar muito, muito musical. A gente tava dançando a música. A gente tava dançando a música e tal, e no começo tava top. Tudo top, vivendo um sonho. E a gente saiu e nossa, estamos indo pro traveling agora, chegou a hora, é o momento. A gente muito animado, o time muito animado. E foi a primeira hora. A primeira hora passou. Com a música. A música não diminuiu. E a gente começou a entrar no meio das montanhas. E o carro ia de um lado pro outro, né? O ônibus. De um lado pro outro nas montanhas super altas, sem guarda-reio. Não tinha nenhum guarda-reio, cara. Tipo, era sem brincadeira. Tinha partes dessa parte que a Isabela tá falando, que a roda do busão escorregava para a beira do precipício. Eu não tô aumentando nem um pouco do que eu tô falando aqui. Eu olhava para a janela, olhava lá para baixo e eu pensava, aonde que eu me meti? Aonde eu coloquei todas essas pessoas? Porque eu olhava lá para baixo e não tinha proteção nenhuma. E era, sei lá, pelo menos 1000 metros de altura. E o precipício, cara. Nossa. E 14 horas depois, a gente chegou no nosso destino. Sim, 14 horas. Eu lembro, quando a gente chegou, eu olhei pra, na minha mente, né? Eu tô de olho fechado, tô olhando pro céu. Eu falo assim, Deus, obrigado. Porque eu pensei que a gente ia morrer, de verdade. Foram 14 horas para 250 quilômetros. Isso isso é bizarro. 14 horas para 250 quilômetros. E ele tava rápido. Chegamos nesse lugar, um calor que parecia que a gente tava nem sei aonde. Lá onde a gente tava. Lá onde a gente tava. Saímos e falamos, vamos tomar café da manhã. Cara, e na nossa cabeça, café da manhã, pão, manteiga, ovo, talvez um bacon. Um bacon não, a gente não... Cafezinho. Não tinha bacon. Não tinha bacon. Chegamos no lugar, aí eu lembro que o pessoal veio com arroz. Uma batata pura pimenta e um pão. Sírio, pra comer com arroz. E a gente comendo num calor ali e tal. 7 horas da manhã. Beleza, dali entramos no aeroporto. Ficamos no aeroporto um tempo esperando o voo. Tivemos alguns problemas em relação ao voo, porque estava totalmente ligado com o tempo, com o vento, com o clima, com diversas coisas. A gente ficou esperando algumas horas. Chegou o nosso momento de embarcar dentro desse avião. Entramos no avião, um avião bem pequenininho. Cabia só a nossa equipe e mais algumas pessoas. E era tão alto, as montanhas que nós estávamos indo eram tão altas que o avião não tinha capacidade de voar por cima da montanha. Então, a gente estava voando no meio das montanhas. Eu comecei a pensar na minha vida toda, deu falando para mim mesmo, cara, eu nasci para isso, é isso que eu quero. Vai valer a pena a gente chegar nesse lugar isolado, não alcançado. Deixa eu pousar. Glória a Deus. É bem curtinho a pista, então a gente tem que orar pra ele parar. Ele parou. A gente chegou num Jeep e aí falaram, agora vocês vão descer esse Jeep, porque a vila que vocês estão indo é aquela lá embaixo. E a gente viu uma vila lá embaixo e a gente entrou no Jeep. E eu falei, eu tô enjoada, eu vou na frente. Eu lembro disso. Eu lembro, porque eu fiquei olhando e falei, cara, por que você tá indo na frente? Você nunca vai na frente. Eu tô enjoada, eu vou na frente. E eu não devia ter ido, né? Nossa, foi a pior decisão que você poderia tomar naquela hora.
Sabe por quê, galera? Porque não... Lembra que a gente falou da estrada? Não tinha estrada. E aí o cara olhou lá pra baixo, aí eu lembro que a gente viu um riozinho e ele falou assim, tá vendo o rio? Tô. Aí ele falou assim, a gente tá indo pra lá. Era uma estrada, Falei, mas não caraca, era uma estrada. como que a gente vai chegar lá embaixo? E era literalmente no meio da montanha, e a Isabela no meio na beira na frente do carro, e ela via tudo. Eu não sei nem se você via a rua. Você via a rua por causa do capô? Via quando acabava a rua também. Até que nós chegamos à vila. Chegamos na vila, acho que uma das imagens mais lindas da nossa vida, a gente chegando lá e ninguém entendendo nada. Tipo, cara, quem são esse povo aí que... Louro. Quem é essa galera? O que eles estão fazendo aqui? E a gente descarregando e, tipo, todo o povo olhando pra gente. Eu lembro que a gente pegou a mochila e encontrou o pastor da vila que a gente ia ficar. E ele falou, vamos, me segue. E, cara, esse cara, ele é um cara muito empolgado. Muito, mas muito empolgado mesmo. A gente foi seguindo ele no meio da montanha e a gente foi andando, descendo a montanha para poder chegar no lugar. E ali eu já tava sentindo o peso da mochila. A peso da mochila. E aí, ali... Você descobriu? Eu descobri, a hora que eu coloquei o pé na montanha, eu descobri que a minha bota, a bota de todo mundo, eu tinha ganhado uma bota. A bota de todo mundo era para aquele tipo de terreno. E a minha, a hora que eu pisei na montanha, eu comecei a descer a montanha sem andar, escorregando. Até que nós chegamos à igreja. Chegamos na igreja onde a gente ia ficar. Dali a gente ia ainda andar para outros vilarejos mais isolados que aquele. E naquele momento, aquele era o lugar onde nós íamos ser nossa base. Nosso lugar seguro, nosso porto seguro ali. Então, nós íamos ficar hospedados dentro da igreja, meninas de um lado, meninas de outro lado, e o banheiro era atrás, latrina, e a gente escovava o dente, a gente tinha um tanto de água por dia, então o pastor disse que a gente só poderia tomar banho de 3 em 3 dias, fazer um rodízio, né? Cada um ia tomando banho, então se vocês tinham chegado ali, você ia tomar banho só 4 dias, com água gelada mesmo, com canequinha. A gente, como tinha levado só 3 roupas, todo dia a gente tinha que lavar a roupa que a gente tinha usado durante o dia. E dali nós íamos começar a evangelizar e também alcançar esse povo desse vilarejo. Botamos o saco de dormir no chão, fizemos a divisão, começamos a entender sobre o lugar. Era muito lindo, as montanhas na frente, o rio lá embaixo, a latrina atrás da nossa casa. E as escovas de dente penduradas, e era tudo de pedra, muito bonito, assim, bem local. E preparamos uma comida pra gente comer, que era o nosso almojanta. E legal, fizemos aquele miojão ali pra gente. Quando nós fomos comer, eu acho que foi mais um choque pra nossa equipe. Aí a mulher falou assim, eu lembro da equipe perguntando, cadê o garfo? Aí eu não tinha resposta, né? E ninguém tinha resposta. Ninguém tinha. E logo depois a gente dormiu, porque lá não tinha energia. Na verdade, acho que chegava energia, tinha energia... Um momento no dia, eu acho. Não, era 2 vezes na semana. Porque tinha um gerador que ligava a igreja. Verdade. E aí, quando chegava a energia, todo mundo carregava o celular, mas a gente tinha uns power banks para conseguir ter celular. Não tinha sinal, não tinha geladeira, não tinha nada. E ali começou a nossa vida raiz. A nossa vida raiz. Dormimos, acordamos no outro dia bem cedinho. Com as moscas. Com as moscas. As famosas moscas dos Himalaia. Cara, uma mosca que parece um besouro desse tamanho. Tipo assim, elas mordem. E eu nunca tinha visto uma coisa dessa na minha vida. A gente tomou um café da manhã. E logo depois do café da manhã, o pastor falou com a gente para dar uma volta. Pra gente conhecer o lugar e se acostumar com a altura e tudo mais. A gente fez a divisão, né? Dividiu em times e naquele momento eu e você nós fomos juntos. A gente foi para um hospital, encontramos algumas mulheres trabalhando. Sim. As mulheres nessa vila, elas trabalham quebrando pedra e carregando peso, que é um trabalho de mulher lá para eles. E a gente foi num hospital e a gente conseguiu orar pelos enfermos, distribuímos Bíblia, mas tinha uma tensão assim. A gente hoje saiu para orar na rua e a gente desceu e orou para Deus para que lado da rua que a gente ia. Então Deus falou, vai para a direita e as pessoas vão vir no seu encontro. E foi muito louco, porque assim que a gente orou e saiu, as pessoas começaram a subir. Só que a rua assim, é uma rua deserta
e de repente começa a subir gente com jegue, de repente começa a subir as mulheres com cesto, e a gente começou a entregar e a orar por essas pessoas, e foi muito bom. Depois a gente andou mais um pouco, a gente viu um senhor do lado de fora de uma casa, entregamos um panfleto para ele e ele já chegou e falou: não, pode entrar para casa, entra em casa, entra em casa. A gente entrou na casa dele, começamos a falar sobre Jesus, perguntamos se tinha alguém com dor, se a gente poderia orar. E no começo tinha uma menininha, filha deles, que devia ter uns 8 anos, ela falou que estava sentindo muita dor aqui na parte da clavícula. A gente orou por ela, ela falou que foi curada. Nos primeiros dias tem essa coisa, né? O medo tenta parar, o medo tenta te enfrentar, mas a gente tinha certeza que aquilo era o começo de algo sobrenatural que a gente estava vivendo. Depois de ver tantas pessoas sendo tocadas no primeiro dia, nós sabíamos que alguma coisa ainda ia acontecer. I have no power. You can see my hand. Jesus Christ has power. So let's all pray again. Jesus, thank you. Thank you. Because you are good. You are good. You are good. You are good. You are love. You are love. You love me. You love me. You love my friends. You love my friends. You love my family. You love my family. And right now, we pray all pain Open to leave. to leave. In Jesus' name.